Hoje, a segunda temporada da série O que Cristo Oferece, Ele é. E a ideia dessa série é perceber que aquilo que Jesus está nos oferecendo, Ele de fato é. Ele é. Na primeira temporada, que foi lá em janeiro, fevereiro, nós conversamos sobre o bom pastor, sobre a luz do mundo e o pão da vida. Hoje, o nosso tema é Eu sou a porta, né? É isso que nosso tema está dizendo hoje. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Nessa semana eu precisei vir aqui na capela, porque eu tinha esquecido uma parte do equipamento de transmissão, esse que a gente usa para o culto, e eu precisava usar em casa também. Como eu estava cuidando da Débora, para a Cris poder trabalhar em home office, lá no meu escritório em casa, eu trouxe a Débora, minha filha, junto aqui na capela. Ela sempre gostou de estar aqui dentro. Sempre que nós passamos aqui na frente de carro, ela quer ver onde é que fica o amém novo, né, que é o jeito como ela se refere aqui a essa capela, porque antes ela ia, né, quando o culto era presencial sempre, ela ia na outra capela, a capela mais antiga. Lá para ela é o amém velho, aqui é o amém novo. E os questionamentos de uma criança que ainda nem completou 4 anos, eu confesso, me deixaram emocionado nessa semana. Ela me disse, quando estava aqui dentro, sentada, olhando para tudo, papai, por que as pessoas não podem vir aqui? E ela me perguntou com aquele olhar profundo e questionador que ela está aprendendo a fazer muito bem. Ela queria ver a sala das crianças, que nunca foi usada, a gente nunca conseguiu usar com as crianças. Andando aqui atrás, perto do altar, ela me perguntou, papai, aonde está o corpo de Deus? E com certeza ela estava se referindo à Santa Ceia, né, que é celebrada ali, e ela ouve a gente falar do corpo de Jesus, do corpo de Cristo. Eu fiquei emocionado naqueles minutos que eu fiquei aqui dentro com ela. Dava para ver como ela, uma criança, sente falta desse lugar. E não só do lugar, mas sente falta das pessoas que aqui estavam, das coisas que a gente aqui fazia. Ela tem saudade de ir aos cultos, de estar com os amiguinhos na escolinha, de receber a bênção na hora da Santa Ceia junto com a família. E para mim me fez pensar porque ela não tem nem 4 anos ainda e já sente os efeitos das portas fechadas da nossa capela. Aqui na nossa cidade, muitas portas estão fechadas. Alguns comerciantes que dependem do seu trabalho de todo dia, mas nesse momento não podem abrir as portas. E isso é uma tentativa coletiva de segurar, de frear a disseminação desse vírus que acabou esgotando o nosso sistema hospitalar nessa semana, também aqui na nossa cidade. As nossas casas estão com as portas fechadas para visitas. E eu sei, não é nada fácil, mas se faz necessário, porque nós não temos muitas outras armas na mão hoje para lutar contra essa pandemia. Portas fechadas em casa, portas fechadas no comércio, portas fechadas na igreja. E nesse contexto Jesus tem algo para nos dizer. Não só dizer, mas nesse contexto Jesus tem algo para nos oferecer. O que Cristo oferece, Ele mesmo é. E o trecho de João, que eu quero ler com vocês hoje, trecho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, o Sérgio vai colocar na tela para vocês. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro,
é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sei que esse é o texto do bom pastor. O começo de João 10 é o texto do bom pastor. Mas nós já falamos sobre o bom pastor. Hoje o nosso foco é a porta. E 2 vezes Jesus afirma, e quando ele diz, em verdade vos digo, é porque há algo muito sério aqui. Ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. E sabe por que é tão importante reconhecer Jesus como a porta? Porque no meio de tantas portas fechadas, esta porta está aberta. A porta chamada Jesus, ela está aberta. Ela só será fechada no último dia, seja o seu último dia, se a morte chegar, ou o último dia de todos, se Jesus voltar. Até lá, essa porta que dá acesso à vida completa, à vida plena, ela está aberta, mesmo que todas as outras portas na nossa vida estejam fechadas. Quando Deus criou o ser humano, não havia necessidade de portas. O acesso a Deus, ele era pleno, completo. Mas a Bíblia conta que com o primeiro pecado, Adão e Eva perderam a condição de estar em comunhão plena com Deus. A Bíblia conta que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e a porta se fechou. Desde lá, Deus providenciou uma única porta de acesso a Ele. E ao longo do Antigo Testamento, a palavra vai anunciando que o Messias, que o Salvador prometido, é a porta de acesso a Deus. Está escrito, e nós vimos ali em João, vamos ver se eu coloco na tela para vocês. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo, diz Jesus. Os que viveram no Antigo Testamento, eles se agarraram na promessa de um Salvador que ainda viria. E esse Salvador realmente veio. Ele nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sim sob o Pôncio Pilatos, ele enfrentou a morte. E não apenas enfrentou a morte, mas a venceu. Ele foi ressuscitado no 3º dia. E a ressurreição de Jesus garante também que nós vamos ser ressuscitados para uma vida plena pela fé nele. Jesus não é uma porta, mas ele é a única porta. Jesus é a única porta para a comunhão com Deus, a única porta para a vida eterna. Ao longo da nossa caminhada de vida, muitas portas vão se abrir e muitas portas vão se fechar para nós. Algumas vezes nós vamos ser tentados por algumas portas e elas podem até ser parecidas com a única porta que leva para Deus. Nós podemos nos enganar, por exemplo, falando de fé, com a porta da prosperidade, com as suas promessas de soluções fáceis para as dificuldades do dia a dia.
ou até mesmo com a porta que prega, que anuncia a reencarnação em lugar da ressurreição, que é totalmente diferente uma coisa da outra. Existe a porta que tem tudo a ver com Jesus, mas acaba colocando a confiança, a fé naquilo que você mesmo consegue fazer diante de Deus. É aquela fé que confia na sua capacidade, no seu bom testemunho de vida, na sua vida religiosa. E essa porta não é Jesus. Para algumas pessoas, Jesus se tornou a porta para o sucesso, a porta para a saúde, a porta para a felicidade do aqui e agora. Isso não é bom, mas é real. A única porta, a porta chamada Jesus, ela dá acesso a uma paz e um descanso que não se pode explicar com as nossas palavras humanas. A porta Jesus Cristo é a única porta aberta para a comunhão com Deus, a única porta para a vida eterna. Não há outra porta que dê acesso a Deus, somente uma. E entrar por essa porta significa confiar somente em Jesus para a vida eterna. A porta aberta, ela nos permite entrar e sair. A porta é o meio pelo qual a gente acessa um lugar. A gente entra numa presença de alguém. E sabe o que a carta aos Hebreus diz sobre Jesus? Vejam só, acho que está na tela para vocês também. Por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Isto é, na presença de Deus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Essa comunhão com Deus, essa certeza da sua companhia, do seu amor, do seu cuidado, tudo isso nos dá ânimo e coragem para enfrentar os desafios que as muitas portas fechadas nos impõem agora, hoje. Tem a situação econômica daqueles que estão impedidos de trabalhar, tem a preocupação com os familiares, amigos, irmãos de fé que testaram positivo para a Covid-19, e tem também a aflição de saber que as portas aqui desse lugar, nesse espaço, em breve essas portas também se fecharão para nós como congregação, porque nós precisaremos entregar o prédio e vamos precisar tomar decisões a respeito do que fazer, para onde ir, como é que nós vamos continuar cumprindo a nossa missão como congregação. Vai ser com uma capela? Vai ser com um estacionamento? Vai ser com um drive-in móvel, num lugar fixo? Vai ser um lugar alugado? Vai ser um lugar emprestado? Um lugar próprio? São muitas as variáveis e eu não sei. Mas eu confio que Deus sabe. A porta aberta para Deus, ela nos dá coragem para enfrentar as dificuldades que algumas portas fechadas nos trazem. E sendo bem específico nesse nosso problema como congregação, eu sei que a maioria de vocês nem conseguiu desfrutar desse espaço que nós preparamos, na expectativa inicial de que logo tudo voltaria ao normal. Só que esse normal não voltou, e parece que tão logo isso também não vai voltar. Por isso a gente precisa orar muito, precisa conversar muito, pensar junto, orar de novo, perceber os direcionamentos que Deus nos dá em meio às situações que Ele nos coloca. Ao longo de um ano de pandemia, em que as portas da capela estiveram muitas vezes fechadas, Deus nos permitiu abrir janelas para as casas através da internet, como essa que a gente está conversando agora. Deus nos permitiu até abrir uma janela bem grande, levando a imagem aqui do altar para a rua, por nosso estacionamento aqui em frente. Nós estamos vivendo numa época diferente, uma época de mudanças, uma época de transição. E nós ainda não sabemos como nós vamos cumprir a nossa missão daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Não dá para prever com exatidão. Mas a gente precisa agir hoje. Hoje, no meio dessa transição. E nós vamos precisar focar e buscar aprender com aquilo que ainda está por vir,
como agora, olhando para trás, a gente percebe como nós já aprendemos a lidar com essa situação até aqui. E para amenizar um pouquinho a vontade das crianças de se ver, como a Débora me falou hoje, ao longo da semana, para amenizar um pouquinho essa vontade de cantar junto, de ouvir uma história da Bíblia, nesse domingo, dia 14 de março, atenção famílias, tá? A gente vai abrir uma porta ou uma janela virtual e vamos fazer uma noite do pijama, cada um na sua casa, especialmente focado nas nossas crianças, através do Google Meet. Se você não tem, baixa esse aplicativo no seu celular. Nesse domingo, amanhã, 20 horas, o link vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp e as famílias vão poder se conectar. Então, crianças, amanhã à noite vamos vestir o pijama, eu vou estar lá com o meu pijama e a Débora junto no escritório. Vamos fazer uma barraquinha em casa para a gente fazer uma noite do pijama bem divertida. Vamos conversar, vamos se ver, vamos louvar Jesus, certo? Combinado, como eu sempre falo com a Débora? Com a porta aberta para Deus, com a certeza da vida eterna pela fé em Jesus, nós vamos continuar. Eu não sei direito como, mas nós vamos continuar, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, porque a maior porta e a melhor porta, a única porta para Deus, essa continua aberta. E é em nome dessa porta, Jesus, que nós agimos, que nós vivemos e que nós nos movemos pelo mundo. Amém.